Em João capítulo 6. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo. Ele bem sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E aqui eu abro um parêntese: não tinha adolescente nessa reunião, teve sobra. Continuando a leitura. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. O tema desta reflexão é: o que você faria com 5 pães e 2 peixinhos? Pergunta aí para quem está ao seu lado: o que você faria com 5 pães e 2 peixinhos? Fala para ele: não vale comer. Possivelmente a sua resposta a essa pergunta é: eu daria tudo a Jesus. É claro, a gente sabe o final da história, não é verdade? A gente já tem o desfecho de toda a história. A gente sabe que Jesus multiplicou e que alimentou uma grande multidão. Mas se você não soubesse, o que você faria com 5 pães e com os 2 peixes? Eu lhe faço uma outra pergunta: o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? O que temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Saúde, dinheiro, os bens, a nossa vida. Temos sido um investidor da obra missionária. Eu tenho um desafio para a igreja nesta noite. O desafio é investirmos em missões. Nós temos vários homens e mulheres que estão no campo pregando a palavra de Deus. E muitos deles não têm talvez o que comer, ou apenas uma alimentação por dia,
quando tem. E eu quero te desafiar nesta noite a investir, como pregou bem o pastor Guimarães na quinta-feira, no reino de Deus. Uma segunda pergunta: você tem colaborado com o reino de Deus? Sabe, eu quero destacar a atitude deste garoto, que se prontificou a financiar um dos maiores milagres da história. Não diria um dos maiores, mas um grande milagre da história. Entenda, Jesus não necessita de nossa ajuda, é verdade, mas Ele conta conosco. Diga para quem está ao seu lado: Jesus conta contigo. Sabe, e estas características deste garoto fazem toda a diferença em nossa vida. Necessitamos não somente de jovens com estas qualidades, mas sim de uma igreja que tenha o coração disposto a investir no reino de Deus. A primeira característica que eu quero destacar nesta noite: aquele garoto estava preparado. Este menino se preparou antes de seguir Jesus. Quando nós seguimos Jesus, nós precisamos estar preparados para enfrentar as Para enfrentarmos as imprevisibilidades. É que eu queria falar uma palavra difícil, mas estava difícil de sair. Precisamos estar preparados. Certa vez Jesus conta uma parábola a respeito de 10 virgens. 5 estavam prontas, preparadas, e 5 não. 5 estavam esperando a volta do mestre, e 5 não. Sabe, a nossa vida com Cristo, ela exige preparo. E eu digo para você nesta noite: não é tempo de se preparar, mas é hora de estarmos preparados. Diga isso para quem está ao seu lado: não é hora mais de preparar, mas é hora de estar preparado. O noivo está voltando para buscar a sua igreja. Vou dizer de novo: o noivo está voltando para buscar a sua noiva. Eu e você somos a noiva de Cristo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele está procurando homens e mulheres que estejam preparados. Isso me fala de vigilância. O próprio Jesus disse: vigiai, porque vocês não sabem a hora e nem o momento, mas estejam preparados. E eu quero te encorajar nesta noite a andar preparado como esse garoto. Em meio a uma multidão, 5.000 homens. Eu disse que não tinha adolescente, mas eu acredito que tinha, né? É porque o milagre, quando Jesus faz, é completo. Ele alimenta por completo. E é interessante que o texto diz que eles comeram à vontade. Mas no meio de uma multidão havia um garoto que estava preparado. No meio de uma população de 5.000 homens, talvez uma estimativa de 15.000 pessoas, havia um que estava preparado. Ei, deixa eu te dizer algo nesta noite: esteja pronto, preparado para a hora que o Senhor precisar de você. Uma segunda característica que nós podemos aprender com este garoto: ele estava perto de Jesus.
E isso me fala de comunhão. O menino só escutou o que Jesus disse aos discípulos, porque ele estava perto de Jesus. A obra do Senhor necessita de pessoas que estejam com seus ouvidos atentos ao que o Mestre está dizendo. Nós estamos vivendo uma geração que não consegue se concentrar. Você para ler 10 minutos, já perdeu a concentração. 10 minutos é muito, né? A gente não consegue se concentrar. E o Senhor está falando ao tempo todo, Jesus está nos alertando o tempo todo, está ministrando aos nossos corações o tempo todo, mas estamos desapercebidos. Não estamos atentos ao que o Mestre está dizendo, às orientações, aquilo que Ele está orientando a sua vida, a nossa vida. Nós precisamos estar próximos de Deus, conectados com Deus, aliançados com Deus, ouvindo a voz de Deus. Deus tem ministrado aos nossos corações constantemente. Posso ouvir um amém? Deus tem ministrado aos nossos corações. Mas às vezes as distrações que o mundo impõe impede a gente de ouvir a voz de Deus. Quando Jesus fala com os seus discípulos, entra no quarto, fecha a porta, Ele estava dizendo: olha, tem um momento de comunhão comigo, tem um momento de intimidade, tenha tempo de qualidade para ouvir a minha voz, para ouvir a minha direção. Eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, a estar próximo de Jesus, a estar em comunhão com o Mestre, ouvindo. Eu gosto muito do evangelista João, porque ele era ousado. A Bíblia diz que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Estão os discípulos assentados à mesa, e Paulo dá sinal, fala: você que é colado do homem, pergunta para ele. Ele está procurando homens e mulheres que reclinem a sua cabeça nos peitos dele, tenha comunhão, que tenha intimidade, que conheça a voz do Mestre. O garoto ouve a voz de Jesus falando: olha, tem um garoto com 5 pães e 2 peixes. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e ele alimenta uma multidão. Muitas pessoas não ouvem nem compreendem a voz do Mestre, porque estão distantes, estão longe da presença de Deus. O seu coração está voltado para as coisas deste mundo, e a voz do Pai está passando despercebido. Mas eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, a alinhar o seu coração com o coração de Deus, a alinhar a sua mente com a vontade de Deus, a alinhar a sua vida na vontade de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus. Uma outra atitude que nós aprendemos com esse garoto é: ele se apresenta. E isso me fala de prontidão, me fala de estar preparado. Certa vez o profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele ouve uma conversa no céu, a Trindade conversando. E aí a Trindade questiona: e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta, que estava ligado, que estava atento, ouve a voz e fala: eis-me aqui, eu estou pronto, e quem há de ir por nós? O menino se apresenta, o menino está disposto a colaborar com aquele grande milagre. Como eu disse, Deus não depende de mim, de você, mas Ele conta comigo e com você.
Ele não precisa de nós, mas Ele usa homens e mulheres para realizar o milagre dEle na face da terra. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor está contando contigo. O menino apresentou-se a Jesus. Ele aproveitou a oportunidade. A minha pergunta nesta noite é: será que temos aproveitado as oportunidades que o Mestre tem nos dado? Muitas vezes nós escondemos a nossa fé. Eu me lembro de uma situação, estava conversando com alguém, e aí essa pessoa falou: oh, se um demônio se manifestar, eu vou chamar você para orar. Eu falei: não, você mesmo que vai orar. Se o demônio se manifestar lá, Deus está dando a oportunidade para você expulsar aquele demônio e manifestar a glória de Deus, trazendo libertação à vida. Nós ficamos com medo das oportunidades que Deus nos dá. Nós nos sentimos acuados quando Deus nos dá a oportunidade, sim ou não? Mas eu quero te dizer nesta noite: o Senhor conta contigo. Se apresente, aproveite a oportunidade que Deus está te dando de você ser participante da obra dEle. Aleluia, aleluia. Uma outra atitude desse garoto: ele pensou nos outros. Ele poderia muito bem pegar os 5 pães e os 2 peixes e fazer como muito de nós faríamos: sentar e comer. Gente, se tem uma comida que eu gosto é peixe. Pode fazer lá na sua casa e me chamar. É de Deus, eu estou ouvindo aí, viu? Ele poderia ter pegado aqueles 5 pães e os 2 peixes, sentado, o lanche era dele. Mas ele pensou nos outros. Ele pensou naqueles homens, naquelas mulheres, naquelas crianças que estavam ali. Ele poderia saciar a sua fome. Ele poderia ter sido egoísta e dito: não divido o que é meu. A gente que tem irmãos, e as minhas irmãs estão aqui, as duas, né? Quando tem que dividir de forma igual. Principalmente quando se trata de comida. Você vê elas magrinhas assim, mas elas comem. Você vê o gordinho assim, não precisa nem falar, né? Mas aquele garoto, ele poderia ter sido egoísta, pegado o pão e os peixes e dito: é meu. Mas ele entendeu que Deus havia colocado ele naquele lugar para que a multidão fosse alimentada a partir dele. Ei, deixa eu te dizer algo nesta noite: quando entendemos o chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas, nós não nos apegamos a 5 pães e 2 peixes. Nós pegamos e entregamos na mão daquele que pode fazer um milagre, daquele que pode multiplicar, daquele que tem a resposta para as nossas vidas. Aleluia. Sabe, Deus tem colocado em nossas mãos para que sejamos
canais de bênção na vida de outras pessoas. Aquilo que Deus tem colocado na sua mão é para que você abençoe outras pessoas. Mas às vezes de forma egoísta não repartimos. A bênção é minha. Deus me deu, é para mim. Tudo que temos provém de Deus. É interessante que Davi ele faz esta oração. Senhor, segundo Crônicas 29, o que eu vou devolver ao Senhor, senão o que o Senhor já me deu? Tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu. Sabe, foi orado aqui nesta noite, o fôlego de vida foi o Senhor quem te deu. A sua casa, as suas finanças, a sua saúde, foi o Senhor quem te deu. Por que não colocarmos nas mãos dEle? Por que ficarmos com medo? Coloque as coisas à disposição de Jesus e você verá o milagre de Deus na sua vida. Uma outra atitude daquele garoto, ele creu em Jesus. Tudo que esse garoto tinha eram 5 pães e 2 peixes. E ele pega tudo e coloca nas mãos de Jesus. Sabe o que eu acho encantador nesta história é que Jesus ora e abençoa aquele pão e entrega para os discípulos. E na mão dos discípulos é que o pão começa a se multiplicar. Tem algum discípulo de Jesus aqui nesta noite? Ele pega os 5 pães, coloca nas mãos do mestre, o mestre ora, agradece e devolve aos discípulos. Fala, agora vocês alimentam a multidão. E o pão não se acabava, o peixe não acabava. Ei, eu estou dizendo que há milagre de Deus sendo liberado sobre a tua vida nesta noite. Há resposta de Deus para a tua casa nesta noite. Há milagre de Deus para a tua família nesta noite. Há direção de Deus para você nesta noite. Os discípulos começaram a cortar os pães e os peixes, e não se acabava. Enquanto todos não tinham comido fartamente, e ainda sobra 12 cestos. Aquele garoto creu que o Deus Todo-Poderoso que estava ali na pessoa de Cristo Jesus era suficiente para fazer um milagre. Ei, crer em Jesus, confiar nele, porque para ele nada é impossível. Eu quero te desafiar nesta noite a crer em Cristo Jesus. Às vezes a gente está olhando a situação, as circunstâncias, e a gente não vê resposta, a gente não vê uma saída. Um dos discípulos estava desta forma. Jesus fala para Filipe, vai comprar pão. Ele, Senhor, 200 denários, 200 dias trabalhados, não dá. Mas tem um outro lá, mais doido, né? Um outro discípulo mais assim, arrojado, fala, tem um garoto com 5 pães, mas o que é isso para tanta gente? 5 pães de cevada. E é interessante esse destaque que eles dão nos 5 pães de cevada. É o pão mais simples. O que eu aprendo com isso? Não importa o que eu tenha em minhas mãos, se eu colocar nas mãos de Jesus, vai gerar o milagre. Não importa o que eu tenho.
Mas se eu colocar nas mãos do mestre, vai gerar o milagre. Pode ser 5 pães de cevada, o mais simples da comunidade, o mais pobre, mas vai gerar o milagre na tua vida. Eu quero te encorajar em nome de Jesus. Creia no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu concluo dizendo: depois de Jesus ter feito esses grandes milagres, este grande milagre, eu imagino Jesus chamando para perto de si, para mais próximo de si, aquele garoto. E talvez encurvando e olhando nos olhos dele, e dizendo: você é o agente causador deste milagre. Por você ter acreditado, todas as pessoas se alimentaram. Por você ter acreditado, ninguém ficou com fome. Por você ter acreditado, todos sairão daqui alimentados. Sabe, quando nós colocamos a nossa vida, as nossas coisas à disposição do Mestre, sempre tem a retribuição dele a nosso favor. Coloque a sua casa à disposição do Senhor. Coloque o seu ministério, a sua família. Talvez você me ouve nesta noite e você não vê uma resposta. Talvez tenha até pensado em desistir da sua caminhada com Deus. Coloque o seu coração nas mãos dele, porque ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai trazer a resposta na sua vida. Sabe, eu estou crendo que cura vai acontecer na tua casa. Eu estou crendo que cura, que milagres vão acontecer na tua família. Eu estou crendo que a resposta do Senhor virá a teu favor. Só se disponha. Só se disponha. Eu volto à pergunta inicial: o que você faria com os 5 pães e os 2 peixes?